Galerinha do sexto ano, vamos abrir o livro na página 107. Vamos aprender sobre a ação erosiva no relevo. Se liga aí no vídeo. A erosão é o processo de desgaste das rochas feito pelos agentes erosivos, água, gelo, vento e temperatura. Aliás, o desgaste é a primeira etapa da erosão. É o momento inicial em que a rocha sofrerá a ação erosiva dos agentes. Etapa 2. Transporte. À medida que as rochas sofrem o desgaste ou desintegração ou trituramento, os pedaços erodidos, os seixos e os sedimentos começam a ser transportados pelos agentes erosivos para as partes mais baixas do relevo, onde ocorrerá a terceira etapa. Etapa 3. Sedimentação ou deposição. Quando os sedimentos e seixos chegam transportados às partes mais baixas do relevo, eles vão se acumulando e dando origem às planícies e depressões. Com o passar do tempo, vai ocorrer a sedimentação desse local, ou seja, as partículas de rochas erodidas das partes altas entram em processo de aglutinação, de junção, de união desses sedimentos, formando então as rochas sedimentares. As áreas de sedimentação também são chamadas de deposicionais ou de deposição de sedimentos. Então, relembrando, as três etapas da erosão são desgaste, transporte e sedimentação ou deposição. E aí, lógicos que modelam o relevo, ou seja, são agentes exógenos que atuam de fora para dentro no planeta Terra, contando com chuva, o sol, o vento, o gelo, para realizar os processos de desgaste e transformação. Mas qual é a diferença de erosão e intemperismo? Olha, a erosão pode ser entendida como um conjunto de processos que desagregam e transportam o solo e rocha morro abaixo ou na direção do vento. A erosão mobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo. Por isso, dizemos que está associada ao transporte. Se ela desagrega e transporta, também deposita em algum lugar. Ou seja, tira de um lugar e coloca em outro. É o processo que conhecemos como sedimentação. Já o intemperismo é entendido como o processo pelo qual as rochas são destruídas na superfície da Terra. Ele é um processo de transformação responsável por produzir argilas, solos e a matéria-prima dos sedimentos. Isso pode acontecer de três formas: através de processos químicos, físicos ou biológicos. É importante frisar que intemperismo e erosão se reforçam mutuamente. Se a erosão move o material alterado, novas porções de rocha inalterada ficam expostas ao intemperismo. O intemperismo físico pode ser entendido como a rocha sólida sendo fragmentada por processos mecânicos. Predomina em locais áridos ou semiáridos, onde existe muito vento e pouca chuva, sendo a água o principal agente do intemperismo químico. Sobre esse, podemos entender como o processo no qual os minerais de uma rocha são quimicamente alterados ou dissolvidos. E esse tipo de processo predomina em clima tropical ou equatorial. Quanto mais água e calor, mais chuva e maiores serão as taxas de intemperismo químico. Um exemplo muito importante do que o intemperismo químico é capaz de fazer é o que chamamos de pedogênese, ou seja, o processo de formação de solos. A chuva é capaz de alterar a rocha-mãe, transformando-o quimicamente e dando origem a solos com características minerais semelhantes à sua rocha de origem. Além do clima, das variações de temperatura e índices de chuva, existem alguns outros fatores que regulam as taxas de intemperismo num determinado local, como, por exemplo, o tipo de substrato rochoso, sendo algumas rochas mais resistentes, mais difíceis de serem intemperizadas do que outras. Com a erosão diferencial, isso pode formar cachoeiras. Uma parte da rocha é mais resistente e não erode, formando as quedas d'água. Um segundo fator é a presença ou não de vegetação, já que as raízes ajudam a agregar o solo, facilitam a infiltração, protegendo as camadas superficiais do solo de processos mais abruptos, como chuvas torrenciais. Outro exemplo de fator é a declividade do terreno. Se for muito íngreme, facilita um deslizamento, por exemplo.
E, por fim, o tempo de exposição aos agentes intemperizadores. Nesse momento você pode pensar, todos esses processos acontecem e a gente influencia em nada, certo? Errado. Qualquer intemperismo causado por um ser vivo, animais, plantas, nós, é chamado de intemperismo biológico. Bom, até aqui você entendeu que a erosão e o intemperismo alteram e modelam o relevo, certo? Agora, vamos ver alguns tipos de erosão? Seus agentes e as consequências desse processo? Adianto logo que são 5 os tipos de erosão. A erosão pluvial é a que ocorre em meio da chuva. Ao bater no solo ou na rocha, a chuva pode mobilizar fragmentos erodidos, desgastando o material. Nesse tipo de erosão, temos o efeito splash, que é quando a gota da chuva bate no solo e levanta partículas. Não preciso nem dizer que o desmatamento agrava esse efeito, né? Com o solo destampado, ele fica desprotegido e mais exposto, reduzindo também a infiltração da água, assim como na erosão laminar, quando a água escoa superficialmente pelo solo e leva sua cobertura mais superficial, desgastando-o. Por isso, a erosão pluvial é a mais conhecida de gerar movimentos de massa em encostas, os chamados deslizamentos de terra. Já a erosão eólica tem como agente o vento e pode formar relevo em taça, como ocorre no Parque de Vila Velha, no Paraná. A erosão marinha ocorre pelo efeito das ondas do mar e pode dar origem a um relevo conhecido como falésias, onde as ondas retiram parte da rocha, formando paredões rochosos próximos à costa litorânea. Já a erosão glacial tem como agente o gelo. Pode formar fiordes e vales rochosos, podendo também desagregar uma rocha quando a água se infiltra em suas fendas e, ao congelar, se expande. Ou até a própria dilatação, em função da temperatura da rocha, pode provocar a desagregação de parte dela. E, por fim, a erosão fluvial, que ocorre pelos rios, pode originar relevos como os cânions e as bacias sedimentares. Se ocorre a remoção da vegetação da várzea nas margens dos rios, seu canal pode erodir e entupir o canal principal, o que chamamos de assoreamento. Olha, até aqui deixamos claro como o desmatamento pode agravar esses desgastes. Infelizmente, a humanidade sempre dá uma ajudinha para piorar o que já se encontra numa situação bem complicada. É por conta do desmatamento que ocorrem também as vossorocas, que surgem a partir das falhas na terra, que podem ser fruto da aragem do solo para atividades agrárias, podendo formar ravinas ou buracos maiores, e até mesmo a própria vossoroca, que é quando o solo se desagrega por completo. Muitos solos são perdidos dessa maneira e o fenômeno é irreversível. A lixiviação do solo é outro processo que se agrava com o desmatamento. Com o solo exposto, a água da chuva leva os nutrientes das camadas superficiais do solo para as mais profundas. Assim, como o desmatamento é provocado por nós, o efeito da chuva ácida também é agravado por nós e acelera o intemperismo químico. Além disso, a humanidade realiza diversas atividades desagregadoras de rocha, como a mineração, a escavação para a fundação de edifícios, etc. Uau, quanta coisa! Erosão e intemperismo é mesmo um assunto denso. Ainda bem que o quer que... Na página 111, as formas do relevo terrestre. Preste bastante atenção, o nosso livro vai falar sobre depressões, planaltos, planícies e montanhas. Está em contínuo movimento. E não é só o de rotação e de translação, mas, sobretudo, na transformação da superfície, por meio dos chamados agentes internos ou endógenos e dos agentes externos ou exógenos. Assim, verifica-se nos continentes 4 formas de relevo: as montanhas, os planaltos ou platôs, as planícies e as depressões. Na formação das montanhas, o choque de placas tectônicas, das placas convergentes, promove o soerguimento ou levantamento da crosta terrestre, resultando em dobras e falhas geológicas. É o fenômeno da orogênese. As montanhas fornecem sedimentos para os outros compartimentos mais baixos, pois sofrem intemperismo e erosão. As principais montanhas ou cadeias orogênicas são os Andes na América do Sul, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e o Atlas no norte da África. Os planaltos são bem mais baixos em altitude que as montanhas. Eles possuem topos planos ou ondulados e são limitados pelas escarpas,
que são encostas íngremes que circulam os planaltos. Nos planaltos prevalece a erosão de sedimentos, que são carregados para os outros compartimentos mais baixos topograficamente, ou seja, para as planícies e para as depressões. Exemplos de planaltos: a meseta ibérica na Espanha, o planalto do Tibete na China e o planalto central brasileiro. As planícies são áreas baixas e geralmente planas, onde predomina o acúmulo de sedimento em relação à erosão. Os sedimentos são trazidos das montanhas e planaltos pela água e pelo vento. E assim, as bacias sedimentares são o resultado do intemperismo nas montanhas e planaltos, cujo resultado é a planície. Exemplos de planície temos a Amazônica no Brasil, a planície do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, a planície da Hungria na Europa e da Mesopotâmia no Iraque. Já as depressões são formas de relevo continental que apresentam altitudes mais baixas do que as formas de relevo que estão ao seu redor. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta, como é o caso do Mar Morto, em Israel, com 395 metros de altitude abaixo do nível médio do mar. As depressões localizadas acima do nível médio do mar são chamadas de depressões relativas, como no caso do Pantanal Mato-Grossense. Lembrando que os processos que modelam o relevo são constantes e as alterações ocorrem muito lentamente. Página 113, o relevo brasileiro. Anota aí no seu caderno. O relevo brasileiro. O Brasil possui uma grande extensão territorial e, por isso, seus aspectos naturais são muito diversificados, como, por exemplo, as formas de relevo do país. Primeiramente, vamos relembrar o que é o relevo. Bom, o relevo basicamente compreende as formas de superfície terrestre de uma determinada região. Segundo o IBGE, no Brasil existem 7 compartimentos, que seriam as formas de relevo: o planalto, a serra, o patamar, a depressão, a planície, o tabuleiro e as chapadas. Planalto. Os planaltos, como o próprio nome diz, são terrenos planos. Em geral, se localizam acima de 300 metros de altitude, onde ocorrem muitos processos de erosão, por isso possuem o solo irregular. Serra. As serras são superfícies que se apresentam geralmente em formas de morros pontiagudos, com relevo pouco acidentado. Patamar. Os patamares são relevos tanto planos quanto ondulados, que formam espécies de degraus entre superfícies mais altas e mais baixas. Depressão. As depressões têm como principal característica serem superfícies mais baixas do que o relevo em seu entorno. Planície. As planícies, por sua vez, são aquelas formas de relevo que, assim como os planaltos, se apresentam mais planas, porém são mais baixas, ou seja, mais próximas do nível do mar. Tabuleiro. Os tabuleiros
São formas de relevo bastante acidentadas que possuem uma grande quantidade de argila e arenito em sua composição. Por isso, sua superfície apresenta pouca vegetação. Chapada. As chapadas se localizam em alturas superiores a 500 metros. Sua superfície é bem íngreme e relativamente plana, sendo comum a presença de serras e montanhas nesse tipo de compartimento.